Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olha só, hoje nós vamos brincar com uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como Lei Complementar número 101 de 2001, ou simplesmente a sua abreviação LRF. Preste atenção, vários concursos, mesmo que não cobrem orçamento público, cobram lei de responsabilidade fiscal, inclusive que torna muito complicado para as pessoas o entendimento desta lei, tá? Então, vamos sintonizar ela no tempo. Em 1990, houve uma grande crise mundial, certo? O Brasil estava altamente endividado, estava com baixa de investimentos, ou seja, não tinha nem dinheiro para pagar as contas, o que dirá o quê? Dinheiro para investir. Além disso, tinha excesso de gastos, principalmente com o pessoal, tá? Então, o que acontece? O Estado precisava arranjar uma forma de controlar seus gastos, tinha que arranjar uma forma de pagar a sua dívida, principalmente a dívida pública externa. Então, o que acontece? Para isso, só tem um jeito. Você criar uma lei que determina a responsabilidade das pessoas que utilizam o dinheiro público, tá? Então, na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi criada com o intuito de quê? De você arranjar uma forma no Brasil, pós a reforma administrativa de 1995, o chamado Plano Diretor, ou também conhecido como Plano Brescia, que aconteceu em 1995, então você tinha que regulamentar as finanças. Por quê? Embora você tenha a Lei 4.320, que fala da contabilidade pública no Brasil, embora você tenha determinações do Senado, leis do Senado, normas, instituições do Tribunal de Contas, você tinha que criar uma lei que reunisse tudo que já existia em termos de normatização em relação aos gastos públicos. Então, como eles tinham que fazer isso, foi criado em 2001 uma lei, certo? O próprio nome dela já diz tudo, Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, e ela só surgiu nessa época? Só surgiu em 2001. Porém, tem uma coisa, ela já tinha sido mencionada, sabe aonde? Na Constituição Federal. Professor, mas a Constituição não é de 1988? Para você ver, certo? Então, o que acontece? Preste atenção, ó. Em 1988, nós tivemos o quê? A Constituição Federal. Na Constituição Federal, o que aconteceu? Na Constituição Federal, no seu artigo 163, o que acontece? Lá diz assim, Lei Complementar regulamentará as finanças públicas, tá? Então, Lei Complementar regulamentará, aí tem várias coisas, entre elas, as finanças públicas. Então, o que isso significa? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem uma previsão legal, certo? Então, o primeiro tópico que nós vamos ver da Lei de Responsabilidade é isso que a gente acabou de colocar, certo? Então, tópico 1 seria o quê? Seria, deixa eu colocar ele aqui em cima, tá? O tópico 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no nosso estudo, vai falar a previsão legal, tá? Então, a previsão legal dela, ou seja, aonde ela é mencionada a existência dela, foi na própria Constituição Federal, no seu artigo 163. Lembrando-se que ela foi instituída apenas em quê? Em 2001, mas já existia a previsão dela em 1988, com a Constituição.
Lembre-se, o Estado utilizou esse recurso constitucional, essa previsão legal, por um único motivo. Ele precisava, de uma vez por todas, regulamentar, normatizar a utilização dos recursos públicos. Outra coisa, o que acontece? Os gestores públicos utilizavam o quê? Os recursos públicos sem a mínima preocupação. Então, o que acontece? Você tem que, infelizmente, criar um instrumento legal para o quê? Para apurar a responsabilidade, para fazer com que eles utilizem corretamente os recursos públicos. Então, a intenção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi justamente isso, foi direcionar, criar um instrumento legal para cobrar e orientar os gestores públicos na utilização dos recursos públicos. Por quê? Por um único motivo, o país necessitava desse controle financeiro, tá? Então, só copia esse tópico rapidinho, que é sobre o quê? Qual é a previsão legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Lembra, ela está onde? Na Constituição Federal, no artigo 163, tá? Vai lá, gente, ó. O segundo tópico que nós vamos estudar dentro da Lei de Responsabilidade são os chamados objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, ó, primeiro objetivo é o verdadeiro motivo por ela ter sido instituída, tá? Então, qual foi o primeiro motivo? O primeiro motivo que fez ela surgir, qual foi? Foi estabelecer normas de finanças públicas, que era inclusive a previsão que está na Constituição de Finanças Públicas. Qual o segundo objetivo da nossa amiga? Certo? É consolidar normas e regras já existentes. Como assim, professor? Olha, na Constituição existia a previsão legal para você instituir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, diferentemente do PPA, da LOA e do nosso amiga LDO, que são leis ordinárias. Aí o que acontece? Antes do surgimento dela, é claro que os órgãos competentes instituíram normas e regras para o quê? Para o funcionamento das finanças públicas no Brasil, enquanto a lei não surgia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consolidar, vai reunir essas regras e normas já existentes. É claro que as que não eram o quê? Não eram plausíveis, ele não faz o quê? Ele não vai colocar junto, tá? Então, ele vai primeiramente estabelecer as normas, consolidar as normas e regras já existentes. O que mais? Vai fazer isso aqui, ó. Consagrar os princípios constitucionais. Certo? Então ele vai consagrar, ou seja, ele vai dizer, realmente aqueles princípios estão o quê? Tem que ser cumpridos da administração pública. Só que ele não só consagra princípios constitucionais, como ele faz o quê? Ou seja, além dele confirmar aqueles princípios que já estavam na Constituição, ele introduz conceitos novos, como o da transparência e da responsabilidade
responsabilidade no uso dos recursos. Dos recursos públicos. Professor, já não existia o princípio da transparência? Não, existia o princípio do quê? Da clareza, da publicidade. A transparência é para quê? Para que o Estado não mostre não só publique o orçamento, e que isso seja de forma clara, visível, que é o princípio da clareza junto com o princípio da publicidade. Eles contribuem para a transparência, mas a transparência vai além disso, porque ela obriga que o Estado publique não só o que é prometido, que é o orçamento, mas publique também os relatórios fiscais, ou seja, como foi utilizado, qual foi o resultado trazido pelos investimentos e se as metas foram ou não foram alcançadas, tá? Então, isso é o conceito de transparência. Transparente é você ver através dele. Ou seja, a partir daí você não só vê os objetivos propostos, mas o que foi alcançado, que são os relatórios. Tem um capítulo da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata especificamente de quem? Da transparência, tá? Para você ver como é relevante essa parte da transparência introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, ela tem que criar o quê? Uma forma de mostrar e até mesmo punir, se não for utilizado corretamente os recursos públicos pelos gestores públicos. Então vamos lá. Próximo, o que ele faz? Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, melhor ainda, gera informações e orientação para limitação de gastos públicos. Certo? Como assim, professor? É o seguinte, antigamente, não sei se vocês vão recordar, o que acontece? Você tem uma coisa chamada crédito orçamentário. Então, você tem uma previsão de despesa que vai ser realizada. Essa despesa, obrigatoriamente, ela vai acontecer? Não. Não existe essa obrigação, até mesmo porque, entenda bem, o nosso amigo chamado orçamento, ele não é impositivo. Ou seja, se você define uma despesa, você, na verdade, não é obrigado a realizá-la, certo? Você é apenas o quê? Você foi autorizado pelo legislativo. Então, na verdade, o orçamento é uma autorização. Ele não tem caráter impositivo. Então, se eu estabeleci uma despesa, não obrigatoriamente eu vou ter que realizar aquela despesa durante a execução. Pode acontecer de surgir uma necessidade de maior prioridade que eu terei que realizá-la. Ou aquela necessidade que seria resolvida com aquela despesa desapareça, não haja mais a necessidade de realizar. Então, não é porque está no orçamento que eu vou ter que me virar para fazer uma despesa que, de repente, eu não tenho condição de pagar, ou que eu simplesmente vá colocar ela na frente de uma emergência que surgiu. Não, certo? O caráter do orçamento não é impositivo, ele é apenas autorização, certo? Ele é apenas uma autorização do legislativo, se for possível, realizar aquela despesa. Tá? Então, o que acontece? Quando é utilizado o dinheiro, pode acontecer da receita que você espera não chegue da forma. Porque lembre-se que, embora você tenha um princípio da exatidão, onde você vai tentar aproximar a sua previsão de receita da sua o quê? Realização de receita, ou seja, o recebimento dessa receita, não é obrigatório que seja igual, porque você está fazendo uma estimativa.
Então, o que acontece? Você pode estimar um valor e vir um valor a menor. Então, você não poderá fazer o quê? Realizar o gasto. Então, o que acontece? Embora a despesa tenha autorizado, você não tem recurso porque você não recebeu esse recurso. E eu só posso realizar uma despesa quando o dinheiro estiver no caixa. Se eu não recebi, eu não posso fazê-la. Então, eu tenho que fazer uma coisa chamada limitação de empenho, tá? Então, isso é uma coisa. Segundo, quando a gente fala de limitação de gastos, o Estado vai impor condições para a realização de despesa. Exemplo, eu não posso colocar uma despesa de menor prioridade antes de ter resolvido a despesa que já estava prevista. Exemplo, nesse orçamento desse ano, eu coloco lá uma despesa a ser realizada. Se no exercício anterior eu não realizei, não fiz a despesa, e ainda é claro, é necessário, uma despesa que tinha sido prevista no orçamento passado. Ou seja, eu não posso passar uma despesa na frente. Então o Estado, ele determina condições para você realizar o quê? Uma despesa. Ele chega ao ponto de limitar os gastos com o pessoal. Então, na verdade, o que acontece? Você tem toda uma orientação e até mesmo que um instrumento para que o gestor público gaste, mas que saiba gastar, possa gastar corretamente. Ou seja, você impõe um limite para esse gasto, tá? Então, e a última coisinha que nós teríamos seria isso aqui, ó. Estabelecer forma de punição pela utilização incorreta de recursos públicos. Então, ó, preste atenção. A lei de responsabilidade, ela é uma mãezona. Ela te orienta, você que é gestor público, ao quê? A realizar uma despesa consciente. Então, se você vai lá, cara, e realiza uma despesa por tua conta, da forma, e essa despesa não mostra um bom aproveitamento dos recursos públicos em relação ao interesse público, você não tinha como punir as pessoas, tá? Então, a lei de responsabilidade, ela institui o quê? A responsabilidade fiscal, ou seja, um meio, um instrumento para o quê? Para fiscalizar e até mesmo para cobrar e, se for preciso, de punir as pessoas que utilizam de má fé os recursos públicos, tá? Então, copie esses aqui que são objetivos, que são importantes, tá? Isso aqui está mencionado dentro da lei de responsabilidade fiscal, não está assim, objetivos da lei de responsabilidade fiscal, mas eles estão lá dentro, no corpo da lei de responsabilidade fiscal. Então dá uma copiadinha, por favor. Olha só, o terceiro tópico, e esse é muito importante, quer dizer, na verdade, senão parece que os outros não são, tá? Mas esse aqui é bom para a prova. Uma coisa chamada abrangência. O que seria isso? Ou seja, quem é que vai ser o quê? Vai ser condenado pela lei de responsabilidade fiscal, ou seja, quem deve satisfação à lei de responsabilidade fiscal. Então, preste atenção para nós entendermos direitinho. Seguinte, olha, primeira coisa, os órgãos da administração pública direta, certo? Incluídos aonde? Ó, do poder
executivo, legislativo e judiciário, incluindo os tribunais de contas, ou seja, TCU, TCE, Tribunais de Contas do Estado, e TCM, Tribunais de Contas dos Municípios, quando houver, tá? Agora, é meio redundante você falar os órgãos da administração pública direta, aí tem que falar do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Isso porque existe uma certa divergência doutrinária, certo? Se a administração pública direta também estaria sendo formada por órgãos legislativo e judiciário, certo? Mas isso é meramente conceitual, não nos importa aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, cara, pode ser do Poder Executivo, do Legislativo e Judiciário, não só do Executivo, incluindo quem? Os Tribunais de Contas e o Ministério Público. Ministério Público. PEC 37. Tá? Mas aqui, e os ministérios públicos, tá? Do mesmo jeito que os tribunais de contas. Porque aqui vai entrar o Ministério Público Federal, vai entrar o Ministério Público dos Estados, tá? Ficou claro para vocês? Mesmo? Não dá para confiar em vocês, vocês estão em história, tá? Então, ó, primeira coisa, os órgãos da administração pública direta. Agora, quem mais? As autarquias, inclusive as em regime especial. E aqui vale salientar quem? As agências executivas, como é o caso do Inmetro, e reguladoras, como é o caso da Anvisa, Anatel. Ambas são o quê? Autarquias em regime especial, tá? Então, ó, autarquias, inclusive as em regime especial. O que mais? As chamadas fundações públicas. As fundações públicas também estão inseridas dentro do escopo da nossa amiga, o quê? LRF, tá? Então, preste atenção. Todos os órgãos da administração pública direta são abrangidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas as entidades da administração indireta do tipo autarquias, inclusive quem? As agências executivas, reguladoras, o Bacen, que é também uma autarquia em regime especial. Quem mais? As fundações públicas. E agora temos mais uma coisa. As chamadas empresas estatais dependentes. Não ficou bonito isso? Tá. Só temos um problema. Quem são essas empresas estatais dependentes? Pela lógica, quando você estuda a administração pública, direito administrativo, você sentiu a falta de quem? Isso, das fundações públicas e mais de quem? Das sociedades de economia mista. Então, são elas que nós estamos falando aqui. Aí, a LRF é legal. O que ela faz? Ela auxilia as pessoas que a lei. Por quê? Ela vai conceituar o que é uma empresa estatal dependente, tá? Agora, preste atenção. Antes de conceituar uma empresa estatal dependente,
ela consolida esse conceito aqui, ó. Primeiramente, o que seria as chamadas empresas controladas, certo? As empresas chamadas controladas são as sociedades onde a maioria do capital social com, e aqui é importante, com direito a voto, pertençam a ente, não é doente, a ente da federação. Professor, não entendi perrembas do que você falou. É o seguinte, queridos e queridas, lembra que eu falei para vocês que aqui a gente lembra de quem? Faltou quem? Faltaram as chamadas sociedade, economias e empresas públicas, tá? Então preste atenção. Elas são controladas? São. A empresa pública, 100% do capital pertence a quem? A ente da federação. E no caso da sociedade de economia mista, para ela ser uma entidade que pertence ao Estado, certo? O Estado, quando a criou, ele criou pelo decreto-lei número 200, e aí o que acontece? Na lei, no decreto, vai falar que o Estado é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto. Para o quê? Porque uma sociedade, o certo seria 50% das ações pertenceriam ao Estado e 50% pertenceriam à iniciativa privada, certo? Poderia acontecer essa situação de sociedade. Mas o que acontece? Para ela poder ser considerada como uma sociedade de economia mista, o Estado é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto. Por que essa condicional? Por um único motivo. Qual? O seguinte motivo: se o Estado não é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto, ele não será o sócio majoritário. Se ele não for o sócio majoritário, o interesse público não estará garantido. Por isso que as sociedades de economia mista, elas enquadram-se também em empresas o quê? Controladas, tá? Agora, toda empresa controlada é abrangida pela lei de responsabilidade fiscal? Não, porque não foi colocado na lei de responsabilidade fiscal empresas controladas. Ele colocou o quê? Empresas estatais, o quê? Dependentes. Elas são estatais porque elas pertencem ao Estado. Agora, tem uma cláusula aqui. Qual? Elas têm que ser empresas estatais, o quê? Dependentes. Professor, o que seria isso? Então, a lei de responsabilidade fiscal, novamente, nos ajuda a entender isso. Ela fala assim, ó, queridos e queridas, empresas estatais, dependentes, olha que lindo, que as empresas estatais dependentes são empresas controladas. Empresas controladas, o que significa isso? A gente acabou de ver. Se ela é uma empresa controlada, o Estado é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto. Mas ela tem uma cláusula a mais, ela é dependente. Ó, são empresas controladas que recebem recursos financeiros
do ente controlador, certo? Ou seja, do ente que é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto. Do ente controlador para pagamento dos gastos com pessoal ou custeio. Tá? Deu para entender ou não? Tá? Então, o que que acontece? Ela é dependente por quê? Porque ela depende do Estado para pagar as suas contas. É fácil, né? Ela tem 50% do dinheiro público, das ações sendo públicas, de um ente federado, e 50% do dinheiro que vem o quê? Público. Aí o que que acontece? O Estado, quando ela é controlada, ela é o quê? Dependente. Sendo assim, ela é dependente, então ela primeiramente é controlada, pertence ao Estado. E o Estado repassa para ela o quê? Recursos financeiros para que ela pague os gastos dela com o pessoal e até mesmo com os gastos do dia a dia, as despesas de custeio, tanto as gerais como as de investimento. Deu para entender ou não? Traduzindo, elas sobrevivem com dinheiro público. Tranquilo até aqui ou não? Tá? Então fala uma coisa para mim, pensa e me responde. As empresas chamadas estatais dependentes estão incluídas nelas quem? São as fundações públicas e quem mais? As sociedades de economia mista. Agora eu quero que você jogue um brilho no seu olhar e na sua mente, pensando como? Será que todas as empresas do tipo empresas públicas e sociedades de economia mista são empresas estatais? São. Todas elas são empresas estatais dependentes? No próximo quadro a gente vê. Pode copiar. Ó, pessoal, agora nós vamos ter que descobrir quais são as empresas estatais dependentes e quais são independentes. Por quê? Lembre-se, a abrangência da LRF é só das empresas estatais dependentes. Agora, a gente viu que uma empresa, para ela ser estatal, ela tem que ser controlada. O que significa isso? Que o Estado é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto. Tudo bem até aqui ou não? Aonde estariam englobadas quem? As empresas públicas e a sociedade de economia mista da administração indireta. Só que nem todas elas são dependentes. Então nós temos que descobrir agora quais são as dependentes e quais são as independentes. Então vamos lá, ó. Empresas estatais dependentes. E do outro lado da moeda, as empresas estatais que são o quê? Independentes. Lembrando que as empresas estatais independentes não são abrangidas por quem? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Não são abrangidas pela LRF. Enquanto isso, do lado das empresas estatais dependentes, nós temos que lembrar que essas é que são o quê? São abrangidas pela LRF. Então, na verdade, nós temos 17, para tranquilizar, empresas estatais dependentes. Quais são essas benditas empresas estatais dependentes? Então, vamos ver quais são elas, tá?
Então, como são várias, nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos colocar a letra inicial de cada uma delas, tá? Então, ao todo, nós teremos 6 Cs, ou seja, 6 empresas estatais independentes começam com a letra C. Nós temos 3 empresas estatais dependentes que começam com a letra E. Nós vamos ter uma empresa que começa com a letra F. Nós teremos uma empresa que começa com a letra H. Nós temos 2 empresas que trabalham com a letra I. Começam com a letra I. Nós temos depois o que vem? Uma com N, uma com R, uma com T e uma com V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17. Então, vamos ver quais são essas meninas. Então, vamos lá. Ó, primeiro os 6 Cs. Primeiro delas, Ceitec. Já ouviu falar? Normalmente nunca, a não ser que você trabalhasse lá. Ceitec, pessoal, é a companhia que trabalha com o quê? É a companhia que trabalha com o Centro de Tecnologia Avançada, tá? Depois dele, nós temos a famosa Codevasp. Codevasp, que é do Vale do São Francisco, Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do São Francisco. Depois da Codevasp, nós temos o que a gente chama de CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Depois, a quarta delas, nós teremos o chamado CBTU. Já ouviram falar no CBTU? Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Depois da CBTU, nós temos o que a gente chama de CONAB. Já ouviram falar? Essa aqui já é mais conhecida pelas pessoas. Companhia Nacional de Abastecimento. E por fim, com C, não é por fim delas, infelizmente, vem Conceição. Professor, quem é Conceição? Conceição é o Hospital Conceição. Já ouviu falar? Eu, por exemplo, já tive em vários hospitais, esse aqui eu desconheço. Graças a Deus, menos um, tá? Agora, vamos lá, ó. Os 3 Es. Os 3 Es são de EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Depois, o que a gente chama de EBC, Empresa Brasileira de Comunicações. E a famosa Embrapa, de Pesquisa Agropecuária. Vamos lá. Depois vem o F. O F é um nome bonito. Ó, Fêmea. O que é essa Fêmea, professor? É o Hospital Fêmea, certo? Depois tem o H, que é o HCPA, Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Depois vem 2 Is. Os 2 Is são de Imbel, certo? Que é de materiais bélicos, indústria de material bélico. E depois vem quem? O INB, Indústrias Nacionais, ou Indústrias de... Como é que se fala? Meu Deus. Indústrias Nucleares Brasileiras. Depois vem o N, que é de Nucleb. Nucleb, pessoal, Nuclep, é com P no final, é a parte que trabalha com o quê? Com equipamentos pesados. Lembra desse finalzinho, EP, que é de equipamentos pesados. Depois o E, Redentor. O que é Redentor, professor? Redentor é outro hospital, certo? Hospital Redentor. Depois, nós temos os trens ZURB. O que é isso? Trens Urbanos, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre. E o V, que é o de Valec, certo? Que é da parte de engenharia ferroviária, construção ferroviária, tá? Então, aqui estão as 17 empresas estatais dependentes, que são as que são abrangidas pela LRF. As demais são empresas estatais independentes, mas vamos ter uma noção de quais são elas. Primeiro, as que pertencem ao sistema financeiro. Ao sistema financeiro estão, como exemplo,
BB, Caixa, o nosso amigo chamado BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós temos, quem mais? Nós temos, tem mais coisa aqui. Como que é aquele? BASA, certo? Também é outro exemplo do sistema financeiro, que pertence ao sistema financeiro e que é empresa estatal independente. Aí nós temos o grupo Eletrobras, onde a gente encontra Eletronorte, a própria Eletrobras, certo? Se encontra aqui a Furnas, tá? É outro exemplo do grupo Eletrobras. Depois, nós temos o grupo inteiro, tá? Da Petrobras. Que nós temos a própria Petrobras. Além da própria Petrobras, nós temos a Transpetro. Certo? Nós temos a própria Petrobras. Petroquisa, que é de pesquisa. E outras mais. É o grupo inteiro. Depois, nós temos outras empresas. Aí nós temos Ativos S.A. Já ouviu falar desses Ativos S.A.? Sabe quando você vai conhecer? Eu espero que você não conheça nunca. Se você ficar com dívida perante ao Banco do Brasil, quem é que vai fazer a parte da cobrança? É o Ativos S.A., certo? Que ele que mexe com crédito financeiro, tá? Quem mais? Nós temos o BB Turismo, certo? Aí nós temos também o ST, Empresa de Correios e Telégrafos. Nós temos, quem mais? Nós temos, tem mais gente. Com certeza, né, professor? Nós temos o Serpro. Nós temos, esquecendo, Dataprev. Certo? Então, são exemplos de outras empresas que são o quê? Estatais independentes. Agora, preste atenção, porque isso vai ajudar também em outro conceito. Olha, você lembra que a LOA ela é dividida em 3 orçamentos? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. Lembra disso? Então, o que acontece? No orçamento fiscal, quando você vê, vai sempre se falar que ele é composto por quem? Ele é composto pelos órgãos da administração direta, então eles vão pertencer ao orçamento chamado de orçamento o quê? Fiscal, certo? Além disso, as entidades da administração indireta, certo? Do tipo o quê? Empresas públicas, ou do tipo autarquias e o quê? E as nossas amigas chamadas fundações públicas, tá? Que não sejam relacionadas à Seguridade Social. Só que tem um detalhe. Além delas, as fundações e sociedades de economia mista do tipo dependentes, elas pertencem ao orçamento fiscal. No orçamento de investimento estarão justamente as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são o quê? Empresas estatais independentes. E no orçamento de seguridade vão estar tanto os órgãos como entidades da administração indireta, mas quando temos despesas que se relacionem à previdência social, pagamento de pessoal, tudo isso vai estar dentro do orçamento de seguridade. Então, por exemplo, você tem o INSS, ele é uma autarquia, então é uma empresa, uma entidade da administração indireta. Ele tem o quê? A maior parte das suas despesas, quando não é a área administrativa, vai estar no orçamento de seguridade. Mas se for uma despesa administrativa, vai estar onde? Vai estar justamente na parte do orçamento fiscal, tá? Então lembra sempre, aqui, ó,
lembre sempre, quem está deste lado, nas dependentes, pertencem a quem? Ao orçamento fiscal, tá? Vai estar no orçamento fiscal. Quem tiver desse lado, vai estar onde? No orçamento de investimentos. Professor, como pode cair isso na prova? De duas formas, uma pior que a outra. Uma delas, ele mencionar qualquer uma delas e falar se é abrangido ou não pela LRF. Agora, outra forma de cair isso na prova, ele falar os entes que pertencem ao orçamento fiscal, certo? São do tipo, empresas por sociedade de economia mista, são o quê? Empresas estatais dependentes. Então tá correto, tá? Porque as empresas por sociedade de economia mista, que são estatais dependentes, elas pertencem ao orçamento fiscal, além dos órgãos da administração direta, das autarquias e das empresas públicas. Quem pertence ao orçamento de investimento? Ao orçamento de investimento não são abrangidos pela LRF. Então, se ele mencionar qualquer uma dessas, não é abrangida, não tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, o que acontece? Quem pertence ao orçamento de investimento não é abrangido pela LRF. Então, ficou claro para vocês, tá? Não adianta só o decoreba de saber que só estão abrangidas as empresas estatais do tipo dependentes. Você tem que saber quais são essas empresas e ter na cabeça que lá dentro são as empresas públicas, sociedade de economia mista. E são dependentes essas 17 que aqui estão. Agora, você também tem que saber quais não são absorvidas pela LRF, que são chamadas independentes, tá? Que elas pertencem ao orçamento chamado orçamento de investimentos. Tá? Pode copiar, por favor, o que está no quadro.